E a gente tem uma fala também da Michele Bolsonaro, que trouxe informações quando saiu das gravações do programa eleitoral. Vamos ouvir. A base já está pronta, né? A gente percorreu o Brasil por um ano justamente pensando nas eleições de 2026, né? Para que o nosso candidato tivesse o apoio do público feminino. É claro que hoje é uma realidade bem difícil para mim. Para estar aqui hoje pela manhã já não foi tão fácil. Eu tenho que deixar tudo pronto em casa e pedir ajuda para minha funcionária para ela poder ficar um pouquinho mais tempo até eu chegar. Então viajar eu não sei como vai ser, acho que a gente vai viver um dia de cada vez, a gente vai tentar se organizar, mas ele pode contar comigo nas redes sociais e contar também com a força feminina que está espalhada pelo Brasil. Ela falou mais, vamos ouvir. A gente viu que teve o saidão, né? Os criminosos saíram dos presídios para visitar os seus pais e o meu marido foi vetado de ter a companhia dos seus filhos por 30 minutos apenas, né? Que é a decisão. Mas a gente está seguindo firme, orando e pedindo para que Deus faça justiça e para que a gente tenha um momento de pacificação do país, né? Temos uma terceira sonora, a gente volta aqui e comenta tudo. Foi ótimo, todo mundo muito empolgado, todo mundo no mesmo espírito de união. Colocamos a pedra, né? A desavença existe em... Qual família que não é perfeita, né? Levanta a mão aí quem não tem problema na família. Levanta a mão. Mas graças a Deus a gente conversamos, nos unimos em prol de algo muito maior para a nossa nação. Eu não guardo mágoa de ninguém, meu coração é limpo, graças a Deus, até porque se eu guardar mágoa, eu é que não vou conseguir viver. Então, eu estou livre desse sentimento. Eu acho que as coisas vão se ajustando aos poucos. Bom, ela comentou até a decisão, né, do ministro Moraes sobre o Dia dos Pais e como isso foi, inclusive aconteceu no fim de semana. E a gente não tem paz, todo dia tem uma decisão sobre o STF, todo dia tem uma novidade sobre alguma coisa relacionada aos ministros, que a gente nem aprofundou essa questão dessa decisão aqui no programa, mas é mais um abuso, né? Mais um abuso, porque vale a gente dizer até para nossa audiência, já aqui na fechada para mim, para eu contar para você, que essa decisão do Moraes sobre o Dia dos Pais, ela tem uma peculiaridade que eu achei chocante. De novo, abre um novo precedente lamentável, que é o seguinte: o Renan e o Eduardo tá fora, mas o Renan e o outro filho dele, que é o Carlos Bolsonaro, eles não têm nada a ver com a tal carta que o Flávio fez, ainda que a gente pressupusesse, o que não acontece, mas ainda que a gente pressupusesse que haveria uma legalidade na decisão do Moraes que impede o Flávio de visitar o seu filho, ainda que assim fosse, o que o Carlos e o Jair Renan têm a ver com isso, a ponto de não poderem visitar o pai deles? Então, quer dizer, você, por conta do Bolsonaro estar preso, por conta do Flávio ter feito aquela história da carta, você pune dois que não tem nada a ver com isso. A nossa Constituição ela é explícita, no sentido de que você não pode jamais apenar alguém para além da pessoa do condenado. Ou seja, é todo dia, toda noite, dia e noite, uma decisão inconstitucional que nós temos aqui dentro do nosso país. A Michele falou disso, claro, com a sutileza que não é a minha, mas tratou do assunto, claro, mostrou sua indignação. Afinal de contas, aliás, ainda tem isso, né? O Flávio está impedido de visitar o pai porque o pai não pode ter relação com ninguém da política, mas está na sua casa com a Michele, que é candidata ao Senado. Dá para entender uma decisão dessa? Não dá, basicamente não tem fundamento nenhum, é para atacar direto e vale a decisão que julgar mais interessante, não tem técnica nisso. Veja, a gente vê, como você citou, filhos dele que não têm nenhum tipo de envolvimento, que não pôde ver os pais. Eu estou vendo aqui aquela matéria que saiu há pouco tempo, um pai que matou as duas filhas de 5 e 3 anos, agora, 2 dias atrás, aqui em São Paulo, tinha saído da cadeia por bom comportamento para saidinha no Dia dos Pais. Então ele saiu da cadeia, matou as duas filhas, sendo que ele tinha no peito a tatuagem do nome das filhas, matou as duas crianças e aí se entregou à polícia novamente. Saiu em Dia dos Pais. Agora,
Esse caso, não. Aí há uma alta periculosidade nos filhos do Jair Bolsonaro em visitá-lo no Dia dos Pais. Sem contar todas as arbitrariedades pelas quais ele já está preso, né? Sem contar que ele entendeu que o Milei representava uma alta periculosidade, porque também não deixou o Milei visitá-lo. O que o Milei tinha com isso? Então, assim, você considera um presidente argentino de alta periculosidade? Como é que a gente lida com isso, Mota? Vou te dizer como a esquerda lidaria com isso. Vamos supor que a situação fosse o contrário. Vamos supor que o governo hoje do Brasil fosse um governo de direita. Vamos supor que os ministros, tomando essas decisões todas arbitrárias, estivessem alinhados com o governo federal de direita e fosse a oposição de esquerda que estivesse sofrendo isso. O que a gente estaria vendo agora? A gente estaria vendo políticos da oposição em greve de fome, a gente estaria vendo políticos da oposição acorrentados em locais se recusando a sair, a gente estaria vendo políticos da oposição violando as ordens judiciais, porque dizendo que elas são ilegais, inconstitucionais, a gente estaria vendo denúncias sendo feitas por vários políticos a órgãos internacionais, a gente estaria vendo toda a mídia revoltada com isso, chamando esse regime de ditadura e pedindo a intervenção estrangeira para livrar o Brasil desse regime nefasto. Mas como o governo é de esquerda e a oposição é que é de direita, a gente não está vendo nada disso. Exatamente, e esse é o problema, né? Temos muito arroz com feijão para comer em relação a qualquer tipo de igualdade, né, da direita em relação à esquerda. Eu estava hoje numa entrevista, num debate e conversando sobre isso, né? Nós temos, e a gente já falou isso aqui no programa, quando você tem a esquerda saindo do governo, ela se mantém no poder. Ela sai do governo, mas fica no poder. E isso significa ocupar lugares que não são apenas o do parlamento. A direita muitas vezes tem essa preocupação, vamos ocupar o Senado, vamos ocupar não sei o quê. Aí ocupa o Senado e a gente tem reuniãozinha entre Davi Alcolumbre, Lula e Moraes, para todos os três ali planejarem, enfim, conversarem, vamos dizer, sobre a possibilidade de que todos sejam reeleitos. O Moraes no ano que vem, né? Aliás, esse foi, vou já até comentar isso rapidamente, mas o Moraes, no ano que vem, será presidente do STF, de novo, no lugar do Fachin. E essa era a reunião que eles fizeram, a tal reunião secreta tinha esse bastidor, que era um planejamento de como é que vai ser se nós todos formos reeleitos, que felicidade haverá, que alegria que teremos, porque o Davi Alcolumbre reeleito vai impedir, claro, o impeachment de ministro. O Moraes vai estar na presidência do STF e nós teremos o Lula, se reeleito, também blindando aos outros dois e reforçando o apoio. Quer dizer, os três ali formam uma trinca e esse era o prato principal dessa reunião, né? Inclusive o próprio Mota, né? O próprio Mota é o nosso amigo aqui e é o da Câmara. Mas o próprio Davi Alcolumbre, né, ele tem essa possibilidade de barrar um Senado, ainda que seja um Senado mais de direita, se ele for reeleito presidente do Senado, e pode ser. Então, meus caros, não adianta só você ocupar os lugares do parlamento, você tem que ocupar os lugares todos de poder e mais. Você tem que ocupar os lugares que orbitam em torno do poder. Nós aqui estamos falando de uma mídia de esquerda. Bom, você precisa ocupar esse lugar. De ONGs que são de esquerda, precisa ocupar esse lugar. Das universidades, os professores, a gente falou de OAB, de universidades, entidades jornalísticas. Você precisa ocupar os lugares todos, porque quando você não está no governo, você segue no poder. Foi isso que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Ele estava no governo, mas o poder que orbitava em torno dele o massacrou e dificultou e demais o seu governo. Eu nunca esqueço aquele vídeo do Lula que depois ele veio a viralizar e muita gente já ouviu, acho que foi em 1987, ele falando que para implantar o projeto no Brasil, o projeto dele, o projeto socialista dele, demoraria 40 anos.
Façamos as contas, 1987 para cá, com tudo isso que você falou, mídias, escolas, universidades e talvez mais 4 indicações no STF numa reunião secreta com outras 3 indicações do CNJ, será que não era isso que ele se referia? Ele e o Zé Dirceu.